Brasil, tudo bem? Coisa maravilhosa. Vamos começar o pós-draft? Vamos? Tem bastante coisa para falar neste pós-draft. Antes de mais nada, se inscreva no canal, like no vídeo e para mais conteúdo assine o Curte Plus, porque nesta semana alguns dos times eu vou falar em vídeos do Curte Plus e também tem bastante coisa legal vindo por aí nessas próximas semanas. Cobertura do beisebol, cobertura da Fórmula 1, inclusive a revisão do Grande Prêmio de Portugal exclusiva dos membros, assina aqui embaixo. E no geral, se inscreva no canal, ative o sininho, porque quando eu entro em live, por exemplo, eu aviso, né? Claro, mas o YouTube também te avisa se você está inscrito. Eu devo fazer uma live terça ou quarta. Gente, vamos falar do draft do New Orleans Saints. Como já conversei algumas coisas com vocês, nos últimos tempos, eu venho evitado cravar as coisas, né? Porque é esporte, é imprevisível, e cravar no draft é ainda mais difícil, né? A gente está falando de prospectos que podem ser lapidados, e muitas vezes a gente vê caras que são escolhas mais tardias no draft e são bem lapidados e vão bem na NFL e desenvolvem ferramentas. Jason Kelce, por exemplo, uma escolha de 6ª rodada, um center que foi um dos melhores centers da NFL nos últimos anos, do Philadelphia Eagles. Só para citar um exemplo que aleatoriamente me veio à cabeça. Mas, no geral, quando você não consegue no agregado bons valores e em posições que você é carente, a coisa começa a virar uma bola de neve que não é legal. Eu vou dar um exemplo. Las Vegas Raiders, que é outro time que eu tenho que falar. Os Raiders vêm tendo uma certa dificuldade em draftar bons valores nos últimos anos. Clelin Ferrell não foi um cara que apresentou um bom valor. Josh Jacobs, eles gastaram uma escolha de primeira rodada e acabaram de contratar um running back na free agency. A conta não fecha. Então, desmantelaram a linha ofensiva. O Alex Leatherwood era uma escolha de segundo dia, pegaram no meio da primeira rodada. Então, quando você erra muito no draft, New England Patriots, o Bill Belichick vem fazendo drafts horríveis até este ano. Este ano foi muito bem, vou falar sobre os Patriots também. Então, é complicado, cara, é complicado. O draft, quando você fica errando um ano após o outro, a coisa vira uma bola de neve. Quer ver um outro exemplo de bola de neve? O San Francisco 49ers, do início da década de 2010, no finalzinho da era Jim Harbaugh, começou a errar muito no draft São Francisco. Na época, e não é engenharia de obra pronta, na época foi muito falado, e pela maioria dos analistas, né, que São Francisco estava fazendo um trabalho ruim no draft. E aí virou uma escassez de talento, né, entre safra, entre o Jim Harbaugh e a chegada do Kyle Shanahan. São Francisco foi uma posição bem complicada, em termos de talento no elenco, né? E o draft é muito importante porque o contrato dos calouros é bem menor do que o contrato dos veteranos. Então por isso que é importante você acertar no draft e sair da primeira, da segunda rodada com potenciais titulares. Dito isso, eu não gostei do draft do New Orleans Saints. Pode ser que daqui 2, 3 anos eu esteja errado, e se eu tiver não tem nenhum problema. Vocês sabem muito bem disso, eu viro e falo, estava errado, a análise na época foi tal, mas a comissão técnica de New Orleans conseguiu desenvolver os jogadores. Agora, o Peyton Turner, na primeira rodada, jogador de Houston, é uma imensa aposta para apreciador de passe, e é um problema essa posição, porque o time perdeu o Trey Hendrickson, e o Cameron Jordan tem mais de 30 anos. O Marcus Davenport tem uma situação muito parecida, porque o Davenport foi draftado como um diamante bruto. A gente brincava na época que ele era o Josh Allen da defesa, que era um cara que tinha que ser lapidado na área técnica. E ao contrário do Josh Allen, o quarterback, foi um cara que evoluiu, né? E que nem vem ficando tanto tempo em campo assim. O Trey Hendrickson teve mais tempo de campo no passado do que o Davenport. E o Peyton Turner era um pouco isso, um cara muito atlético, mas muito cru em vários aspectos técnicos. Aí na segunda rodada, os Saints draftaram o Pete Werner, de Ohio State. Não era nem meu linebacker preferido dos Buckeyes, tá? Era o Browning. Então, assim, se bem que essa escolha eu não achei tão ruim. É um cara esforçado, é um cara que tem uns erros aqui a colar em cobertura, mas não cedeu nenhum passo para mais de 10 jardas no ano passado, por exemplo. Tem seu valor, tá? É um cara esforçado. Não, o problema é que ele às vezes se enrola em cut blocks contra o jogo terrestre, mas ele é um cara que, não sei se ele tem valor de segunda rodada. Essa que é a crítica, tá? Era um valor mais de terceira rodada. Na terceira rodada, o time pegou o Paulson Adebo, cornerback de Stanford, e esse me preocupa um pouco mais. O Adebo, ele regrediu na última temporada que jogou, foi 2019 em relação a 2018, cedeu quase 70% de passos completos. É um cara que tem problemas em tackles, tá? Ele se enrola na técnica de tackle e até precisa ganhar mais massa para a NFL. Não jogou ano passado, deu opt-out, em meio a todo esse contexto que a gente tem, isso dificulta a análise. Então, precisava de mais, eu acho, New Orleans, né? Porque a gente pega as necessidades. A gente tem um apreciador de passe que é muito cru, que é uma grande aposta, e primeira rodada você tem que sair com jogadores prontos. Um linebacker, que é um cara esforçado, mas eu não vejo um teto de produção muito alto para o Pete Werner. E um cornerback tem alguns problemas para resolver, o backpedal, tá? É um cara que em marcação em zona pode até jogar bem, mas tem alguns probleminhas técnicos para resolver também, precisa ganhar massa magra.
Então são 3 jogadores que eu não vejo um upgrade imediato neste momento para New Orleans, certo? E ao mesmo tempo, o Ian Book não me empolga nada. Nada. Eu sei que muita gente gosta da ideia do Ian Book porque ele esteve num programa famoso no college, que é Notre Dame, chegou numa semifinal. Mas é um cara com muitos problemas e que tem um teto muito baixo, antecipação de passes, força no braço. É um cara que não me empolga. Eu ficaria surpreso se o Ian Book virasse um grande quarterback na NFL. Lógico que pode virar, mas a gente tem que passar a análise do que a gente viu, né? E não é um cara que me empolga. Eu tinha 8 quarterbacks na frente do Ian Book, tá? Os 5 de primeira rodada, o Kyle Trask, o Kellen Mond e o Davis Mills. Então, é complicado, né? Porque pode ser até uma escolha de quarta rodada desperdiçada, considerando a quantidade de buracos que New Orleans tinha. Não sei se apostar num wide receiver ali na quarta rodada faria um pouco mais de sentido de um quarterback e você vai com o Jameis Winston e o Taysom Hill mesmo, e aí se der tudo errado, no ano que vem você pega um quarterback alto, que é uma crítica que eu fiz para Houston, por exemplo, de pegar o Davis Mills, porque Houston deve ter uma escolha alta no draft ano que vem, então essa escolha provavelmente vai para a lata do lixo. Então eu tô bem pessimista com o Saints. Eu espero estar errado, cara, porque é uma... Putz, cara, é uma história tão legal essa história do Saints no Superdome, é uma franquia que sofreu muito tempo. Na época do Arch Manning, não teve nenhuma temporada com mais vitórias que derrotas, mesmo tendo um quarterback talentoso. Teve um grupo de linebackers fantástico dos anos 90, início dos anos 90, Dom Patrol. E é um time que, eu não sei, eu tenho um carinho especial pelo Saints, porque é um time que foi uma das primeiras histórias que eu vi acompanhando a NFL de maneira mais intensa na metade da década de 2000. Então, me preocupa esse pós-Drew Brees, né? Como eu disse, não é ficar em cima do muro, né? Porque eu já dei a minha opinião. Mas eu posso estar errado. Só que me preocupa bastante a situação do Saints. Eu vejo depois desse draft, com essas apostas que foram feitas, em especial na primeira rodada do Peyton Turner, eu vejo os Saints mais longe dos playoffs do que eles entraram o draft de 2021. Acho que esse é o grande problema. Lógico, a NFL é cíclica, pode ser que eles estejam pensando em 2022, 2023, e aí quando chegar 2022, 2023 a gente fala mais sobre. Mas, sinceramente... Vocês podem dizer o contrário nos comentários, sem nenhum problema, especial ao torcedor do Saints. Mas hoje eu ficaria surpreso com o Saints nos playoffs, tá? Sinceramente. Porque a Atlanta fez um draft muito bom. Carolina agora tem um quarterback melhor, a meu ver. O Sam Darnold com mais potencial do que o Bridgewater. Tampa Bay é o melhor time da divisão e se bobear o melhor time da NFL e da NFC. Então hoje eu vejo o Saints mais longe dos playoffs do que eu via antes desse draft. Tá bom? Fizemos o Será que Podíamos, um beijo carinhoso. Esse é o primeiro vídeo de alguns que eu vou fazer sobre times. Não vou conseguir falar sobre os 32 times de maneira aprofundada, até porque vocês viram que quando eu fiz isso, infelizmente o resultado não foi bom, né, em views e tal, e eu preciso fazer coisas que as pessoas queiram ver. Acho que essa é a minha missão, né? Não só pelo ego, quero ter muitas views. Não, quero que as pessoas vejam conteúdo que faça algum sentido na vida delas e no dia delas. Mas farei bastantes vídeos de times, tá? Ainda tem Patriots, Packers, Seahawks, 49ers, Giants, tem alguns times aí na lista que vocês podem deixar anotado. Cowboys também, Tom. Tampa Bay, ele quer que eu fale de Tampa Bay. Vou falar de Tampa Bay, Tom. E é isso, tá bom? Beijo carinhoso pra vocês. E aí eu quero que vocês coloquem nos comentários, se vocês concordam, coloca aí, putz, o draft do Saints não foi bom mesmo. Se vocês discordam, se vocês acham que eu estou errado em alguma análise, alguma projeção, também não tem problema nenhum, a gente conversa. Estamos aqui para isso, tá bom? Tchau, gente. Beijo.